Olá a todos, eu sou a professora Ana Bahia, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje nós teremos a nossa primeira aula de entomologia médica do curso de parasitologia. E nessa aula nós entenderemos um pouco das relações entre os insetos e algumas doenças humanas. E o que seria entomologia médica? É o estudo dos insetos de importância médica. Tem insetos que causam parasitose em humanos e são chamados ectoparasitos. E tem insetos que transmitem um agente patogênico a humanos, que são chamados vetores. Eu vou dar uma breve introdução sobre os insetos para a gente entender todo o restante da aula. Então, os insetos fazem parte do reino Animalia, filoartrópoda e classe Insecta. São animais que têm um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, possuem duas antenas, um par de antenas e 3 pares de patas. Além disso, eles possuem internamente vários sistemas, como o sistema digestivo em verde, o sistema nervoso em amarelo, o sistema respiratório em azul claro, o sistema reprodutor, aqui representado em roxo, o sistema endócrino em rosa, o sistema circulatório em vermelho e o sistema excretor em laranja. Além disso, esses insetos têm um sistema de defesa, um sistema imune, que é capaz de, na maior parte das vezes, torná-los refratários a agentes patogênicos. Bom, então o que seria um vetor? Vetor é todo ser vivo capaz de transmitir um agente patogênico, de maneira ativa ou passiva, do reservatório até um hospedeiro potencial. Eles podem ser mecânicos ou biológicos. A gente vai falar rapidamente de mecânico nessa aula e depois, ao longo dessa aula e de outras, nós vamos focar nos insetos que são vetores biológicos, porque é o foco desse curso. Bom, os vetores mecânicos são insetos que transportam agentes patogênicos em sua superfície ou trato gastrointestinal, só que eles não permitem a multiplicação ou diferenciação desses agentes patogênicos. Aqui eu represento as moscas, as formigas e baratas, que são insetos que atuam como vetores mecânicos de diversos patógenos, dentre eles vírus, bactérias, protozoários e eumintos. Agora, como que eles transmitem esses patógenos? Os mecanismos de contaminação são através da regurgitação, dispersão pelos apêndices e eliminação nas fezes. Então, eu trago aqui uma figura que representa esse ciclo de transmissão. Então, a mosca, aqui está representada a mosca, ela se alimenta de uma comida, de um alimento contaminado, contendo esses micro-organismos patogênicos. Então, esses micro-organismos entram no seu trato gastrointestinal, como também contaminam a sua superfície. E aí ela contamina um humano, regurgitando parte desse alimento contaminado, eliminando esses patógenos nas suas fezes ou fazendo a dispersão através dos seus apêndices, aqui representado pelas patas. Mas, lembrando que elas não permitem a multiplicação ou diferenciação desses agentes patogênicos. Elas simplesmente carregam o agente de um local para o outro. Contudo, por outro lado, os vetores biológicos eles atuam como abrigo biológico, onde neles ocorre a replicação e a diferenciação do agente patogênico para a forma que é infectiva e que é a única capaz de infectar um novo hospedeiro. E os patógenos que eles transmitem são vírus, bactérias, protozoários e também eumintos. E quais são os mecanismos de transmissão? Como que eles fazem isso? Eles fazem através da saliva, como por exemplo, aqui eu represento mosquitos do gênero Aedes, que são capazes de transmitir arbovírus como zika, chikungunya, dengue, febre amarela para os hospedeiros vertebrados através da secreção salivar. E também o plasmódio, que também é transmitido pela saliva de mosquitos anofelinos. O Trypanosoma cruzi ele é transmitido pela excreção das fezes de insetos chamados triatominos, que eu represento aqui nessa figura. As Leishmania e Yersinia pestis, a bactéria que causa peste negra, elas são regurgitadas por flebótomos e pulgas, respectivamente. As microfilárias,
elas rompem o aparelho bucal desses insetos para serem depositadas no novo hospedeiro vertebrado por mosquitos do gênero Culex. Bom, essas doenças, né, elas necessariamente precisam de um vetor, do seu hospedeiro e do agente etiológico. Então, existem fatores desses três agentes que são determinantes para a incidência dessas doenças. Então, por exemplo, fatores do hospedeiro, a gente pode pensar a genética do hospedeiro, a idade, sexo, imunidade. Do agente, a genética, né, mas a patogenicidade, a virulência. Do vetor, a idade desse inseto, a competência desse inseto transmitir, né? E, além disso, para que essas doenças aconteçam, também tem os fatores ambientais, que são importantes e determinam também essa incidência. Dentre eles, fatores ambientais como umidade, pluviosidade e temperatura. Bom, então, esses insetos que atuam como vetores biológicos, eles precisam se alimentar de sangue, então eles precisam ser hematófagos. E para que esses insetos, a hematofagia, surgiu ao longo da evolução? Né? Ela surgiu, de forma independente ao longo da evolução, então existiu uma convergência evolutiva para a hematofagia. E além disso, para que isso acontecesse, diversas adaptações foram feitas ao longo, né, da evolução desses insetos. E para quê? Por que esses insetos passaram a se alimentar de sangue? Porque o sangue é uma fonte riquíssima de nutrientes. E esses insetos fazem esse alimento de sangue para crescer e para reproduzir. E aqui eu vou abrir um parêntese para explicar para vocês dois tipos de ciclo de vida dos insetos. Um é o holometábolo. Então, metábolo é metamorfose, holo completa. Então, um ciclo de metamorfose completa, onde o inseto emerge do ovo uma larva, depois ele vira uma pupa e aí um inseto adulto, que é completamente diferente. Então, ele tem ciclos de vida bem marcados, né, diferentes. O inseto hemimetábolo, hemi incompleta, metábolo e metamorfose, então ele emerge do ovo já uma miniatura do inseto adulto. E aí ele se alimenta e faz a muda, né? Então ele cresce e faz a muda, quer dizer, ele troca esse exoesqueleto. Os insetos têm um esqueleto rígido, né, de quitina, então ele tira esse exoesqueleto, cresce e constrói um novo. Então isso é fazer a muda. Então esse inseto, ele faz a muda, cresce e vai passando de um estágio para outro. Aqui representado, né, por ninfa jovem, ninfa tardia e depois o adulto. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar nas próximas aulas de insetos vetores, né? E esse ciclo de vida é importante. Então, por exemplo, os triatomíneos, eles têm um ciclo de vida em metábolo e toda vez, para eles seguirem o seu ciclo de vida e trocarem de um estágio para outro, eles precisam necessariamente se alimentar de sangue. Aqui, com o ciclo holometábolo, a gente tem flebótomo e mosquitos. E para esses insetos reproduzirem, eles necessariamente precisam se alimentar de sangue. Então, aqui no ciclo holometábolo, esses insetos se alimentam de sangue para reprodução e no ciclo hemimetábolo, esses insetos se alimentam de sangue para fazer a muda e também reproduzir. Bom, além disso, eu falei que a hematofagia surgiu ao longo da evolução, né, e foi necessário várias adaptações desses insetos. Primeiro, morfológica, né, onde esses insetos adquiriram um aparelho bucal picador-sugador, né, com vários estiletes que são capazes de lacerar o tecido, né, e sugar o sangue de dentro do hospedeiro. E órgãos sensoriais, que fazem com que esses insetos consigam encontrar o seu hospedeiro. Além disso, existem adaptações também comportamentais que aproximam esse esse inseto do seu hospedeiro, como por exemplo antropofilia e endofilia. E principalmente o modo de alimentação que passou a ser, né, o hematofagismo. Além disso, adaptações fisiológicas, como a secreção de substâncias pela glândula salivar e a compartimentalização do sistema digestivo desses insetos. Bom, então, para começar, a gente vai falar das adaptações sensoriais. Então, esses insetos passaram, né, a ter várias sensilas que são capazes de encontrar esse hospedeiro vertebrado. Então, aqui,
é uma foto de um flebótomo, né? Se vocês olharem, ele é todo recoberto dessas cerdas, que são órgãos sensoriais. Então aqui eu trouxe micrografias da antena de um flebótomo. Cada cerda dessa é um órgão sensorial, que pode ser mecanorreceptor, né, que faz com que o inseto perceba onde ele está no espaço, higroreceptor, que são sensilas capazes de perceber a umidade, termorreceptoras, temperatura, gustativas, moléculas de sabor, olfativas, moléculas de odor. Então, esses insetos, eles recebem, né, por exemplo, essas pistas do hospedeiro vertebrado, como amônia, CO2, ácido lático, octenol e também a temperatura. Né? Então, essas pistas chegam a essa sensila, excitam o neurônio e essa informação é levada até o cérebro do inseto e aí o inseto responde, né, adequadamente a esse estímulo. E é assim que esses insetos reconhecem o seu hospedeiro. Então, por exemplo, quanto maior a concentração de determinada molécula do hospedeiro, esse inseto sabe que ele está perto do hospedeiro e assim ele é capaz de encontrar o seu hospedeiro vertebrado. Bom, existem adaptações também comportamentais. Então, primeiro é a adaptação para a hematofagia. E a segunda, e outros comportamentos também são determinantes para a incidência dessas doenças. Então, por exemplo, tem insetos que são antropofílicos, que têm preferência em se alimentar em seres humanos do que em outros animais. Contra insetos zoofílicos, que são insetos que preferem se alimentar de outros animais do que em humanos. Né? Então, esses insetos que são antropofílicos, eles são vetores mais importantes, né? Porque a probabilidade dele se alimentar em humanos é muito maior, né? De se alimentar e de transmitir um patógeno a humanos é muito maior. Em contrapartida, tem insetos também que são endofílicos. Então, isso quer dizer que ele tem preferência por viver em hábitats humanos ou invadir esses hábitats humanos para se alimentar de sangue. Contra insetos que são exofílicos, que são insetos que vivem, né, longe de humanos, que vivem no ambiente silvestre e raramente invade e se alimenta de sangue humano. Então, na verdade, o comportamento é importante porque determina, né, o potencial desse inseto em ser vetor de determinado patógeno. Bom, então, esses insetos desenvolveram um hábito hematofágico, mas ao mesmo tempo, os hospedeiros também desenvolveram mecanismos de defesa para impedir que esses insetos se alimentassem. Mas, em contrapartida, né, ao longo dessa coevolução, né, esses insetos passaram a produzir nas suas salivas moléculas com propriedades antiagregadoras plaquetárias, anticoagulantes e vasodilatadoras, além de anestésicas, para permitir o maior aporte de sangue no local da picada e fazer com que esse inseto se alimente no menor espaço de tempo. Bom, além disso, esses insetos, eles possuem, né, um mecanismo de defesa. Eu falei para vocês que esses insetos eles têm um exoesqueleto externo, né, que é formado por quitina, exoesqueleto rígido, que constitui a primeira barreira à entrada desses patógenos. Depois, esses insetos, por exemplo, possuem outras barreiras para a passagem desses parasitos. Então, por exemplo, isso aqui é um corte longitudinal, né, um desenho de um corte longitudinal de um inseto, as células epiteliais do intestino do inseto, e aqui está representado esses pontinhos pretos, são o plasmódio. Então, o plasmódio, ele chega no intestino do inseto e ele precisa atravessar essa barreira epitelial, porque ele precisa chegar na glândula salivar do inseto. Só que essas células intestinais, elas constituem uma barreira física. Além disso, essas células, elas são imunocompetentes e elas montam uma resposta imune que muitas vezes é capaz de bloquear a passagem desse parasito e bloquear a infecção desse inseto. As células da glândula salivar também fazem isso. Então, eu queria mostrar rapidamente para vocês que o inseto tem um mecanismo de defesa. Então, o sistema imune do inseto é um sistema imune basicamente inato, onde tem uma resposta celular, né? Então, tem células que são essas aqui amarelinhas, que são chamadas de hemócitos, que são capazes de fagocitar, melanizar e encapsular o parasito.
E tem células, né, e tem uma resposta imune humoral, onde células que reconhecem moléculas não próprias ativam cascatas de sinalização que culminam na produção de humores, de moléculas como peptídeos antimicrobianos, radicais livres, moléculas opsonizadoras, citocinas que agem diretamente sobre o parasita ou então que reativam, regulam o sistema imune do inseto. Além disso, né, há algum tempo a gente vem falando da microbiota, né, como importante mecanismo também de defesa desses insetos. Então, eu representei aqui a microbiota, que são esses micro-organismos que vivem associados com o inseto, nessas bolinhas coloridas aqui dentro do intestino. E trouxe para vocês esse experimento aqui, que é muito legal para a gente entender. Foi um dos primeiros experimentos que mostrou o papel da microbiota no combate a esses patógenos. Então, aqui nesse intestino, o intestino controle, esses insetos foram somente infectados com plasmódio. E aqui o inseto tratado com antibiótico antes da infecção com plasmódio. Então, nesses insetos, houve a depleção da microbiota bacteriana. Então, o que vocês podem observar que tem mais pontinhos de oocisto, que é essa fase aqui ó, do ciclo de vida do plasmódio. Então, isso quer dizer que a depleção da microbiota bacteriana torna o inseto mais suscetível à infecção por plasmódio, aumenta a sua carga parasitária. Então, essa foi a primeira vez, né, que se mostrou a importância da microbiota em regular a carga parasitária e a competência desse inseto. E agora eu queria trazer para vocês uma última, deixar para vocês um conceito que é muito importante, que será muito importante nas aulas a seguir, que é o conceito de competência vetorial, que é a habilidade intrínseca do inseto de permitir o desenvolvimento e propagar o patógeno. Então, isso quer dizer que envolve a genética do inseto, envolve a sua microbiota, a microbiota que vive associada com esse inseto, envolve também o sistema imune desse inseto, né? Idade, envolve vários fatores, mas que é intrínseco do inseto. Então, o inseto que ele é competente, né, que ele tem competência em transmitir o patógeno, ele é um inseto que ele permite todo o ciclo do patógeno. Olá, nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante. Até logo, até a próxima.